Há uma pergunta que arde no coração de quase todo crente. Uma pergunta que costuma aparecer em silêncio, nessas horas em que a alma já não sabe como explicar o que vê. Olhamos o mundo e sentimos uma injustiça tão profunda que quase nos deixa sem fôlego. Vemos homens que ergueram seu poder sobre a mentira, a corrupção e o abuso dos fracos viver cercados de riqueza, de conforto e de aplausos. Vemos pessoas que desprezam a lei de Deus, ascender sem freio, acumular influência, saúde, prestígio e uma prosperidade que parece nunca terminar. E ao mesmo tempo, vemos os humildes carregar cruzes que mal conseguem sustentar. Vemos aqueles que rezam, servem, calam e permanecem fiéis sofrer doenças, escassez, humilhações e perdas que não parecem ter sentido. E então nasce a ferida antiga, a pergunta que perseguiu gerações inteiras. Por que prospera o caminho dos maus? Por que vivem tranquilos aqueles que traem, pisoteiam e ferem? Por que parece que o mal avança com facilidade enquanto o bem caminha ferido, lentamente, sob o peso da dor? Esta não é uma dúvida pequena. Não é uma simples inquietação intelectual. É uma pergunta perigosa, porque se não encontrar uma resposta verdadeira, pode empurrar a alma a pensar que Deus guarda silêncio porque não se importa, porque está longe ou, pior ainda, porque já não intervém. Precisamente aí começa esta história, porque Santa Brígida não ignorou esta ferida, não desviou o olhar, não se obrigou a repetir frases piedosas para não enfrentar a realidade. Levou esta angústia diretamente diante de Cristo. Fez isso com a sinceridade de quem ama a justiça e não entende por que os inimigos de Deus parecem beber o vinho mais doce, enquanto seus amigos esgotam o cálice mais amargo. Fez isso com o tremor de quem contempla um mundo desordenado e precisa saber se, acima de tudo, continua existindo uma ordem invisível. E a resposta que recebeu não foi suave, não foi sentimental, não foi uma explicação fácil para consolar os fracos. Foi uma revelação dura, lógica e avassaladora. Uma dessas respostas que não apenas corrigem nossa maneira de pensar, mas destroçam a forma superficial na qual costumamos julgar o sucesso, a desgraça, a bênção e o castigo. Porque o que Cristo mostrou a Santa Brígida não apenas explica por que o mal parece triunfar por um tempo, também revela algo ainda mais inquietante, que muitas vezes aquilo que chamamos de prosperidade não é uma recompensa eterna, mas uma liquidação temporal. E que muitas vezes aquilo que chamamos de sofrimento não é abandono, mas uma forma terrível de misericórdia. Antes de compreender o mecanismo, é preciso entrar no escândalo. É preciso olhar de frente essa aparente vitória do mal. É preciso sentir o peso da pergunta tal como ela a sentiu, porque só assim a resposta terá toda a sua força. Só assim poderemos entender por que esta revelação muda completamente a forma de olhar para a vida, para a dor e para o destino da alma. Santa Brígida da Suécia não fazia essa pergunta à distância. Não era uma mulher afastada do mundo, trancada desde criança em um convento, protegida do espetáculo brutal da ambição humana. Ela havia caminhado pelos círculos mais altos do poder. Tinha visto de perto o esplendor dos palácios, mas também o odor moral que muitas vezes se escondia atrás de seus muros. Sabia como soava na adulação na boca dos poderosos. Sabia como a riqueza pode maquiar tudo. Sabia que neste mundo, o mal nem sempre se apresenta com um rosto monstruoso. Às vezes senta-se num trono, sorri com elegância e come em baixelas de ouro, enquanto, ao seu redor, os inocentes se consomem em silêncio. O que Brígida contemplou não foi uma injustiça abstrata. Foi uma injustiça viva, visível, diária. Viu homens manchados pela violência e pela soberba viver cercados de honra. Viu reis que eram moralmente culpados continuar sendo tratados como se o próprio céu respaldasse suas decisões. Viu bispos convertidos em políticos, homens chamados a pastorear almas que, no entanto, se entregavam ao luxo enquanto os pobres sofriam à porta. Viu prosperar aqueles que não pareciam temer a Deus. E, ao mesmo tempo,
conheceu pessoas santas, discretas, fiéis, que avançavam pela vida quase ocultas, carregando doença, pobreza e humilhação. Essa diferença a feriu profundamente. Não porque Brígida invejasse a riqueza dos ímpios, mas porque aquela cena parecia golpear o próprio fundamento da justiça divina. Se Deus é justo, como pode tolerar que seus inimigos celebrem enquanto seus amigos choram? Se Deus vê todas as coisas, por que não intervém quando a balança parece tão descaradamente inclinada? Se Ele governa o mundo, por que permite que o pecado erga palácios enquanto a virtude morre em quartos frios e escuros? Estas não eram perguntas superficiais. Eram o grito de uma alma que queria continuar crendo, mas que precisava compreender. Por isso, em suas revelações, Brígida levou essa ferida diretamente a Cristo. Não suavizou o escândalo, não dissimulou a gravidade do que via. Falou com ele como quem sabe que se encontra diante da própria justiça encarnada. No fundo, sua súplica era esta: Senhor, Tu és o Rei soberano, Tu és a própria justiça. Por que deixas que aqueles que te desafiam bebam o vinho mais fino, enquanto os que te amam bebem o cálice da amargura? Por que lhes permites erguer seus paraísos sobre a terra, enquanto pisoteiam teus mandamentos? Por que parece que a história favorece quem fere e castiga quem permanece fiel? E então veio a resposta. Uma resposta que não apela primeiro à emoção, mas à ordem. Cristo começou explicando-lhe o fundamento de tudo. Deus é bondade infinita, sim, mas também é justiça infinita. E essa justiça não funciona de maneira caótica, nem sentimental, nem arbitrária. Funciona com uma precisão que a alma humana raramente consegue imaginar. Nada se perde, nada fica sem ser pesado. Nenhuma obra boa, por menor que seja, deixa de ter valor diante de seus olhos. Nenhum ato justo, nenhuma esmola, nenhuma bondade passageira, nenhuma renúncia, nenhum gesto limpo desaparece no vazio. Mas da mesma forma, nenhum pecado se esvai simplesmente porque foi ocultado, racionalizado ou adornado pelo sucesso. Cristo mostrou a Brígida que o universo moral não é um teatro desordenado onde o mal vence porque sim e o bem sofre porque sim. Existe uma conta, existe uma medida, existe uma balança perfeita. O que ao homem parece descontrolado, diante de Deus está sendo pesado com exatidão absoluta. Cada ato tem um valor, cada dívida permanece registrada, cada mérito exige recompensa, cada culpa exige reparação. E essa lógica, precisamente essa lógica, é a chave para entender o que, de fora, parece insuportável. Porque o grande erro humano consiste em julgar a situação antes de ver o desfecho. Nós olhamos uma parte do trajeto e acreditamos que já conhecemos a sentença final. Vemos a riqueza e a chamamos de bênção. Vemos o sofrimento e o chamamos de abandono. Vemos o sucesso do corrupto e pensamos que Deus lhe sorri. Vemos a provação do justo e pensamos que Deus se esqueceu dele. Mas Cristo começou a desmontar essa ilusão diante de Brígida. O que parece prêmio pode ser uma liquidação. O que parece castigo pode ser misericórdia. O que parece silêncio pode ser uma forma aterradora de justiça já em curso. E aí é onde a revelação começa a tornar-se verdadeiramente inquietante. Porque uma vez estabelecido que Deus paga todo bem e castiga todo mal, a pergunta já não é se existe justiça, mas onde e quando se está pagando cada coisa. Aí está a reviravolta. Aí está o ponto que muda completamente a maneira de olhar para os maus que triunfam. Porque talvez não estejam sendo abençoados como nós acreditamos. Talvez estejam recebendo, agora mesmo, tudo o que lhes corresponde, aqui, nesta terra, porque não lhes resta nada para receber depois. Cristo levou Santa Brígida ao núcleo mais inquietante de toda esta revelação. Mostrou-lhe que o sucesso visível dos maus não desmente a justiça de Deus. Pelo contrário, muitas vezes é a prova de que essa justiça já está agindo. Porque se Deus não deixa sem recompensa nem sequer o bem mais pequeno, então mesmo o homem mais corrupto, o homem que vive fechado em seu ego, o homem que esmaga os outros para subir, continua conservando alguns atos naturalmente bons que têm um valor real diante dos olhos divinos.
Pode ser que tenha dado uma esmola por vaidade. Pode ser que tenha construído uma obra para deixar seu nome gravado. Pode ser que tenha tido um gesto de ternura com sua mãe. Essas obras não o tornam santo, mas têm um peso moral. E Deus, por ser perfeitamente justo, não pode ignorá-las. Aí aparece a reviravolta terrível. Cristo explicou a Santa Brígida que, como esse homem se separou de Deus pelo pecado grave, pela obstinação e pela rejeição persistente da graça, já não pode receber sua recompensa na vida eterna. Fechou a porta do reino. Não tem herança na luz. E então surge a pergunta decisiva. Se Deus não pode pagá-lo na eternidade, onde o paga? Paga-o aqui. Paga-o agora. Paga-o na única moeda que esse homem ainda é capaz de receber, a moeda da terra. Por isso, a prosperidade do malvado, sua riqueza, sua saúde, seu prestígio, sua longa vida, não são necessariamente uma bênção. São um recibo, são a conta quitada por antecipação. São Deus fechando os livros diante de nossos olhos, embora nós o confundamos com favor divino. De repente, tudo muda de significado. Quando vemos uma pessoa corrupta subir ao poder, acumular propriedades, viajar cercada de luxo e ser aplaudida por multidões, nem sempre estamos vendo um homem abençoado. Muitas vezes, estamos vendo um homem despedido. É precisamente isso que golpeia com tanta força nesta visão. Cristo apresenta essa prosperidade como uma espécie de liquidação final. Como se o reino de Deus lhe dissesse: quiseste a terra, toma a terra. Quiseste pó, toma pó. Quiseste teu prêmio aqui, aqui o tens. Mas uma vez cobrado, não te resta mais nada. Não resta nada na reserva. Não resta nada na herança. Não resta nada no tesouro eterno. O que parecia triunfo era, na verdade, uma saída paga em dinheiro vivo para afastá-lo definitivamente do verdadeiro destino da alma. A imagem que o texto original utiliza é brutal e, precisamente por isso, não se esquece. Cristo compara essas almas ao gado cevado para o matadouro. O camponês não alimenta o boi com o melhor grão porque ame o boi. Não lhe dá descanso no prado porque queira premiá-lo. Ele o engorda porque o está preparando para a faca. Da mesma forma, a facilidade, o conforto e a ausência de sofrimento na vida de certos ímpios não são sinais seguros do amor complacente de Deus. Podem ser, em troca, sinais de abandono, sinais de que já não estão sendo podados, de que já não estão sendo corrigidos, de que Deus os deixa comer e beber até saciarem-se do mundo, porque esse banquete poderia ser a última mesa que provarão antes de enfrentarem o julgamento. E quando essa ideia entra de verdade na alma, a inveja começa a desmoronar, porque já não olhamos para o malvado como para um vencedor. Olhamos para ele como para um homem que está consumindo sua herança espiritual por um punhado de cinzas. O político corrupto que ri em seu jato particular já não parece um modelo de sucesso. Parece um homem devorando sua última ceia. O empresário implacável que parece intocável já não parece protegido. Parece alguém que está trocando o eterno por algumas décadas de conforto. O problema é que, de fora, essa operação parece atraente. Parece desejável, parece admirável. E aí está precisamente o engano. Jesus quis que Santa Brígida compreendesse que seu silêncio diante do mal não é fraqueza. É uma forma aterradora de pagamento. Deus lhes está dando exatamente o que querem, e esse é, em muitos casos, o castigo mais temível. Porque, ao dar-lhes o mundo, permite-lhes fixar ainda mais seu coração no mundo. Permite-lhes construir sua própria prisão com tijolos de ouro. O sucesso dos maus torna-se assim uma anestesia espiritual. Se sofressem, talvez acordassem. Se perdessem o dinheiro, talvez olhassem para o céu. Se a humilhação os alcançasse, talvez rompessem finalmente com seu orgulho. Mas como prosperam, dormem tranquilos enquanto o barco afunda. E esse sono confortável, esse sono brilhante, essa falsa paz, é exatamente o que os mantém cegos diante do abismo que se abre sob seus pés. A prosperidade, então, não apenas lhes paga suas pequenas obras boas, também fortalece sua ilusão de autossuficiência, valida seu ego, faz com que sintam que não precisam se arrepender, faz com que pensem que seu modo de viver funciona,
que suas escolhas foram corretas, que seu poder prova sua razão. E assim, o que parecia prêmio transforma-se em corrente. A riqueza torna-se corda, o aplauso torna-se venda, o conforto torna-se sedante, a abundância torna-se um muro entre a alma e a verdade. Essa é a maldição escondida por trás do brilho. Esse é o motivo pelo qual o sucesso exterior de certas pessoas deveria inspirar mais tremor do que admiração. Por isso, Santa Brígida não apresenta esta revelação para alimentar o desprezo, mas para destruir a inveja. Invejar o pecador próspero, sob esta perspectiva, é tão absurdo quanto invejar um condenado que está desfrutando de uma refeição requintada 10 minutos antes de sua execução. Só parece afortunado quem não conhece o final da cena. Só parece invejável quem é olhado sem olhos de eternidade. Mas quando se contempla da história completa, quando se entende que Deus está acertando contas com uma exatidão perfeita, o brilho do mal perde grande parte de seu poder de sedução. O que antes provocava ressentimento, começa a provocar compaixão trêmula. E, no entanto, esta revelação nos obriga imediatamente a olhar o outro lado da balança. Porque se os maus prosperam para receber aqui o pouco de bom que fizeram, então surge uma pergunta ainda mais dolorosa. Por que sofrem os justos? Por que a mulher que reza todos os dias conhece o câncer? Por que o pai honrado perde seu emprego? Por que a alma fiel atravessa pobreza, traição e humilhação enquanto outros banqueteiam? Aí é onde a visão de Santa Brígida dá o passo seguinte e talvez o mais difícil de aceitar. Porque a mesma lógica de justiça que explica a prosperidade do ímpio é a que explica também o sofrimento do justo. E aqui aparece a outra face da balança, talvez a mais difícil de aceitar. Porque se os maus prosperam para receber aqui o pagamento dos poucos bens que fizeram, então os justos sofrem por uma razão igualmente precisa. Jesus explicou a Santa Brígida que, assim como o ímpio tem pequenos méritos que devem ser recompensados nesta vida, porque não terá recompensa na outra, o justo também tem pequenas faltas que devem ser purificadas nesta vida porque Deus não quer que as pague depois. Essa é a lógica que o texto chama de uma justiça misericordiosa. Devemos entender algo que frequentemente esquecemos. Mesmo a pessoa mais santa que conhecemos não é perfeita. Mesmo a alma mais fiel arrasta impaciências, pequenos orgulhos, palavras inúteis, tibiezas, apegos sutis ao corpo, à imagem, ao reconhecimento ou ao próprio consolo. Não são pecados que destroem a alma, mas sim manchas. São restos. São poeira sobre o vestido de noiva. E Deus, que é pureza infinita, não pode abraçar para sempre uma alma que ainda carrega essa poeira consigo. Há uma dívida. Não uma dívida de condenação, mas uma dívida de limpeza. E essa dívida deve ser paga. Por isso, segundo esta revelação, Deus oferece aos seus amigos uma misericórdia severa. Permite-lhes pagar agora, na moeda da terra, o que de outro modo teriam que pagar depois, na moeda do fogo. A doença, a pobreza, a traição, a humilhação, a angústia, a perda não aparecem aqui como provações sem sentido, mas como formas temporais de purificação. Deus deixa que a alma quite a conta enquanto ainda caminha neste mundo. E precisamente aí está a misericórdia. Porque a troca, diz o texto original, nos favorece de uma maneira avassaladora. Uma vida inteira de sofrimento na terra é como pagar uma moeda mínima para cancelar uma dívida imensa. Um instante do fogo do purgatório seria mais terrível do que longos anos de dor aqui embaixo. Por isso, ao enviar a cruz agora, Deus estaria evitando um fogo muito mais duro depois. Esta ideia fere nosso instinto natural, porque nós associamos a dor ao abandono. Quando o sofrimento entra em uma casa, logo pensamos que Deus se afastou. Mas a visão de Santa Brígida obriga a inverter completamente essa reação. O sofrimento do justo não seria sinal de esquecimento, mas de atenção. Não seria prova de rejeição, mas de uma intervenção profunda de Deus sobre uma alma que ainda quer preparar para si. Isso muda o sentido de muitas lágrimas, muda o sentido de muitas noites em claro, muda o sentido de muitas derrotas que pareciam inúteis. A cruz deixa de ser um castigo cego para tornar-se uma limpeza dolorosa, mas cheia de propósito. Jesus, segundo o texto,
deu a Santa Brígida uma imagem muito poderosa para entender isso. Disse que quando envia sofrimento a uma pessoa justa, age como um mestre ourives. O ourives não joga o ouro no fogo porque odeia o ouro. Joga-o porque sabe o quão valioso ele é. Sabe que dentro daquele metal bruto há uma beleza que ainda não apareceu de todo. Mas para que brilhe, é preciso separar a escória. É preciso queimar o que sobra. É preciso passar pelo fogo. E quanto mais valioso é o ouro, mais intenso deve ser esse fogo. Por isso, quando vemos um santo sofrer muito, não deveríamos pensar primeiro que Deus está castigando um criminoso. Deveríamos pensar que está polindo um diamante. Está tirando tudo o que impediria aquela alma de entrar leve, limpa e reta no céu. O texto chega inclusive a dizer que o sofrimento é como o banho antes do casamento. Sente-se como sufoco, mas na realidade é uma lavagem. E essa comparação muda radicalmente a maneira de olhar para a aprovação. O que parecia uma desgraça absoluta começa a parecer um privilégio terrível. O privilégio de ser purificado aqui, onde ainda há tempo, onde ainda se pode oferecer, onde ainda a alma pode desprender-se do que pesa antes do momento definitivo. O problema da dor transforma-se assim no privilégio da purificação. Não porque a dor deixe de doer, mas porque deixa de ser absurda. A revelação avança ainda mais. Diz que o sofrimento do justo é um sinal de intimidade. É a disciplina de um pai que corrige precisamente porque ama. Se você vê o filho de um desconhecido cometer um erro em um parque, talvez não intervenha. Mas se vê seu próprio filho caminhando para algo que pode destruí-lo, você entra, corrige, detém, mesmo que isso o faça chorar. Por quê? Porque ele carrega seu nome, porque é herdeiro, porque você não é indiferente. Da mesma forma, o silêncio de Deus diante dos maus pode ser o silêncio mais aterrador de todos, porque significaria que os está tratando como estranhos. Em troca, o peso da mão de Deus sobre o justo seria a prova de que não o deixa perder-se, de que não lhe permite instalar-se comodamente em um mundo que não é sua casa. Santa Brígida viu também que a prosperidade do mundo é como um narcótico. Adormece, faz esquecer que somos peregrinos. Se os justos fossem sempre ricos, sempre saudáveis, sempre bem-sucedidos, acabariam apaixonando-se pelo exílio. Começariam a construir seu lar definitivo nesta terra e esqueceriam sua verdadeira pátria. Por isso Deus coloca um espinho no ninho. Torna o mundo incômodo para seus amigos. Endurece o leito da terra para que a alma desperte e se ponha a caminho de seu país verdadeiro. A pobreza do justo torna-se assim uma bênção porque o mantém dependente de Deus. A doença de uma mulher santa torna-se graça porque a desprende da vaidade do corpo. Cada perda corta um fio que nos ata num navio que afunda. E então tudo se ordena de outra maneira. O justo não sofre porque Deus o esqueceu, mas porque Deus não quer deixar nada sem purificar nele. Sofre porque está sendo aliviado, porque está pagando agora com lágrimas o que não terá que pagar depois com fogo. Porque cada humilhação aceita, cada perda suportada, cada noite de dor vivida sob o olhar de Deus pode estar tirando o peso da alma. O ímpio, em troca, engorda de terra. O justo torna-se leve. E essa diferença revelar-se-á por completo ao final. Porque chegará o momento em que se verá quem estava sendo preparado para ficar e quem simplesmente estava recebendo sua liquidação sobre esta terra. Mas compreender o sentido do sofrimento não basta. Saber que a dor pode ser uma purificação ainda não resolve a questão decisiva. Resta uma pergunta mais profunda, uma pergunta que atravessa toda a revelação de Santa Brígida e que muda completamente o destino de uma mesma provação. Como deve sofrer uma alma para que seu sofrimento não se perca? Porque nem toda dor santifica, nem toda lágrima purifica, nem toda ferida salva. Duas pessoas podem passar pela mesma doença, pela mesma pobreza, pela mesma humilhação, e, no entanto, uma sair dali mais limpa e mais próxima de Deus, enquanto a outra sai mais endurecida, mais amarga e mais fechada. A diferença não está apenas no que se sofre, mas em como se oferece o que se sofre. Isso é precisamente o que Cristo mostrou a Santa Brígida. O sofrimento por si só não produz fruto automaticamente.
A dor não age como uma máquina sagrada que transforma qualquer ferida em mérito. A alma conserva sua liberdade mesmo dentro da provação. Pode aceitar a cruz e deixar que o fogo a purifique, ou pode rebelar-se contra ela e transformar esse mesmo fogo em fumaça, em ressentimento, em escuridão. Por isso a atitude interior importa tanto, porque o sofrimento recebido com fé, humildade e abandono torna-se remédio. Mas o sofrimento vivido na queixa contínua, na raiva, na acusação contra Deus, torna-se uma prisão ainda mais estreita. A imagem mais clara desta verdade está no Calvário. Cristo foi crucificado entre dois ladrões. Ambos sofriam. Ambos estavam cravados. Ambos respiravam com dificuldade. Ambos conheciam a mesma dor física e a mesma proximidade da morte. Mas um transformou sua cruz em uma porta e o outro em uma blasfêmia. Um reconheceu sua culpa, aceitou o julgamento merecido sobre sua vida e, a partir dessa aceitação, voltou-se para Cristo com uma súplica humilde. O outro utilizou seu sofrimento para endurecer-se ainda mais, para zombar, para fechar-se em seu orgulho até o fim. A cruz foi a mesma, a dor foi real nos dois, e, no entanto, o resultado foi completamente diferente. Isso significa que o sofrimento não salva pelo simples fato de doer. Salva quando se une à verdade, quando se oferece, quando deixa de ser apenas desgraça e torna-se entrega. Aqui aparece um ensinamento muito duro, mas também profundamente libertador. A alma que sofre não deve instalar-se na mentalidade de vítima. Não deve repetir sem cessar: não mereço isso, não aceito isso. Isso não deveria estar acontecendo comigo. Porque essa atitude, embora pareça humana, encerra o coração em si mesmo e o impede de descobrir o que Deus quer realizar. Em vez disso, a visão empurra a alma para uma postura muito mais humilde e muito mais forte. Uma postura que diz: Senhor, não compreendo tudo, mas sei que em mim há dívidas que tu vês melhor do que eu. Sei que em meu interior há apegos, sombras e resíduos que talvez eu mesmo ignore. Se permitiste esta dor, não quero desperdiçá-la. Não quero transformá-la em pura amargura. Quero recebê-la como uma purificação, embora me custe, embora me queime, embora às vezes me deixe sem palavras. Isso não significa amar a dor pela dor. Não significa fingir que não dói. Não significa sorrir de maneira artificial, enquanto o coração se quebra por dentro. Santa Brígida não apresenta uma espiritualidade fria nem insensível. A ferida continua sendo ferida. A perda continua sendo perda. A doença continua sendo doença. Mas mesmo dentro dessa realidade, a alma pode tomar uma decisão interior. Oferecer em vez de amaldiçoar, confiar em vez de acusar, permanecer em vez de fugir. E essa decisão muda tudo, porque transforma o sofrimento em uma oração silenciosa. Transforma a noite em altar. Transforma a humilhação em reparação. Transforma a impotência em uma forma oculta de comunhão com Cristo. Há algo mais. O texto deixa claro que a gratidão em meio ao sofrimento possui um poder imenso. Não uma gratidão superficial, não uma frase vazia repetida por costume, mas uma gratidão nascida do reconhecimento de que Deus continua agindo mesmo quando fere. Dar graças na provação não é negar a provação. É reconhecer que o Pai não soltou a história, que mesmo aquilo que hoje parece insuportável pode estar arrancando da alma um peso que a teria afundado mais tarde. A gratidão impede que a dor se torne veneno, impede que a provação se feche sobre si mesma, abre uma fresta por onde entra a luz. E essa pequena fresta basta para que o sofrimento deixe de ser esterilidade e comece a ser transformação. Por isso Cristo não ensina a Santa Brígida simplesmente a suportar, mas a oferecer. Há uma diferença imensa entre aguentar e oferecer. Aguentar pode ser feito com os dentes cerrados, com o coração cheio de ressentimento. Oferecer implica colocar a provação nas mãos de Deus e dizer-lhe: utiliza-a, limpa com ela o que deve ser limpo. Não permitas que esta dor passe pela minha vida sem deixar fruto. Essa entrega torna a alma colaboradora de sua própria purificação. Já não padece apenas como quem sofre uma desgraça inevitável,
Padece também como quem se deixa trabalhar por Deus. No fundo, esta parte da revelação conduz a uma verdade muito simples e muito exigente. A mesma cruz pode destruir ou santificar. O mesmo fogo pode consumir ou refinar. A diferença está na disposição do coração. Quem sofre fechado na raiva sai mais obscuro. Quem sofre aberto a Deus sai mais limpo. E essa é talvez uma das decisões mais sérias de toda a vida espiritual. Não apenas aceitar que a dor existe, mas decidir que tipo de fruto a alma permitirá que nasça dela. Ora, uma vez compreendido isso, a revelação dirige-se para a sua conclusão definitiva. Porque toda essa lógica da justiça, de prosperidade enganosa, da purificação do justo e da maneira de oferecer o sofrimento, aponta para um momento final. Um momento em que todas as aparências se rompem. Um momento em que se vê com clareza quem estava sendo preparado e quem simplesmente estava gastando aqui sua parte. O momento da morte. E ao final, toda esta revelação deságua em um único instante. O instante em que se rompe a ilusão. O instante em que as aparências já não podem sustentar-se. O instante em que a alma descobre, sem possibilidade de engano, o que estava acontecendo realmente durante toda a sua vida. Segundo a visão apresentada no texto, esse momento é a morte. Não como uma ideia abstrata, não como um símbolo poético, mas como o grande nivelador, o grande desmascaramento, o ponto exato em que a prosperidade aparente e o sofrimento incompreendido revelam finalmente seu verdadeiro significado. Para o justo que sofreu muito, a morte aparece como uma libertação doce, como a saída de uma prisão escura, como o preso que, depois de anos trancado, pisa finalmente a luz do sol. Tudo aquilo que na terra parecia insuportável para de repente. A dor se apaga, a angústia se corta, o peso do corpo deixa de apertar, e então a alma compreende. Compreende que aquela doença não foi um simples castigo sem sentido. Compreende que aquela pobreza não foi esquecimento. Compreende que aquela rejeição não foi prova de abandono. Olha para trás e descobre que muitas das cruzes que mais temeu foram precisamente as pontes que a levaram até Deus. O sofrimento revela-se então como uma misericórdia severa, como a barreira que impediu que a alma caísse no abismo enquanto ainda caminhava no mundo. O texto é muito claro neste ponto. Apresenta a imagem de um homem justo, pobre, doente e desprezado durante sua vida, cuja alma no momento da morte estava tão limpa, tão brilhante e tão leve que subia reta para Deus como uma flecha lançada por um arco. Não havia peso suficiente para retê-la. Não restavam camadas grossas de apego que as arrastassem para baixo. Tinha pago sua conta na moeda das lágrimas. Tinha ardido durante sua vida. Tinha sido limpo enquanto caminhava. E precisamente por isso, quando chegou a hora definitiva, não teve que lutar contra a terra. Já não pertencia à terra. Estava preparado para elevar-se. Mas a cena muda completamente quando se trata do homem que teve a vida fácil. O homem que recebeu tudo o que quis. O homem que confundiu a paciência de Deus com a aprovação. No seu caso, a morte não aparece como descanso, mas como dilaceramento, porque a alma se apegou ao mundo. Aderiu aos seus prazeres, ao seu orgulho, ao seu conforto, ao seu poder. Criou raízes naquilo que devia usar sem possuir. E quando chega a morte, não pode subir. A gravidade a toma. O que amou torna-se peso. O que adorou torna-se corrente. O que chamou de sucesso transforma-se em uma força que o puxa para baixo precisamente no instante em que mais precisaria estar livre. A visão insiste nesta imagem porque é devastadora. Esse homem não quer ir embora. Apega-se, tenta negociar. Olha para seu império, seus bens, suas conquistas, e descobre que nada pode salvá-lo. Então compreende, tarde demais, a verdade que jamais quis aceitar. Já teve seu céu, gastou-o, trocou a eternidade por algumas décadas de conforto. O silêncio de Deus, que havia interpretado como sinal de favor, explode de repente como trovão de julgamento. Apresenta-se-lhe o recibo e ele aparece marcado, pago integralmente na terra. Não resta nada no tesouro do céu. Não resta herança, não resta reserva, só resta a nudez da alma diante da verdade que evitou durante toda a sua vida. E aqui está a lição final, que atravessa toda a mensagem.
Não inveje o homem que está desfrutando agora de seu banquete, porque talvez ele esteja gastando sua eternidade. Não despreze sua própria cruz, porque talvez você esteja comprando sua liberdade. Não meça o amor de Deus pelo tamanho de sua conta bancária, nem pela facilidade de seus dias. Às vezes o amor de Deus parece-se mais com um bisturi do que com um carinho. Dói porque corta, dói porque arranca, dói porque não te deixa dormir em um mundo que não é sua casa. Mas precisamente aí, nessa incomodidade, nessa purificação, nessa disciplina pode estar escondida a maior misericórdia de todas. Por isso, quando voltar a sentir a ferida da injustiça, quando olhar ao seu redor e parecer que os maus ganham, lembre-se desta balança. Lembre-se de que Deus está ajustando contas com uma precisão absoluta. Lembre-se de que a abundância do ímpio pode ser uma despedida e que a cruz do justo pode ser uma preparação. Olhe além do brilho. Olhe além da humilhação. Olhe com olhos de eternidade, porque o rico aplauso de hoje pode ser a última refeição antes do julgamento, e a noite mais amarga do justo pode ser a última purificação antes do abraço de Deus. Caminhe, então, com a cabeça erguida. Carregue sua cruz não como um sinal de derrota, mas como um instrumento com o qual Deus está quebrando suas correntes invisíveis. É melhor entrar mancando no céu, com a alma leve, do que dançar em direção ao abismo, com um corpo saudável e uma consciência adormecida. As balanças de Deus são perfeitas, e ao final, absolutamente nada ficará sem ser equilibrado.